estamos dando início a mais um curso aqui no nosso canal no YouTube. E dessa vez eu trago para vocês o curso de Python do zero ao avançado, onde vocês vão ver desde os assuntos mais básicos que envolvem a linguagem Python até os assuntos mais complexos. Os conteúdos do curso que vocês vão ver são os seguintes, certo? Na aula 1 a gente vai ver os conceitos gerais que envolvem a linguagem Python, as coisas mais específicas, as coisas mais simples que envolvem a linguagem Python, que no caso vai ser o que é o Python, a gente vai saber o que afinal é esse nome Python, né? Instalação e configuração do ambiente de desenvolvimento, a gente vai botar a mão na massa, vai começar a fazer a instalação e configurar um ambiente para a gente começar de fato a desenvolver. Um Hello World em Python, essa é a aula 1, né? Na aula 2 vamos ver os tipos de dados em Python, variáveis e tipos de dados, strings, números e booleanos, conversão de tipos de dados, né? Na aula 3 vamos ver operadores em Python, os operadores aritméticos, de atribuição, comparação e também os operadores lógicos. Na aula 4, estrutura de controle e fluxo em Python, onde a gente vai ver o condicional if, else. Na aula 4 ainda vamos ver os laços de repetição, while e for, e compreensão de listas. Listas que é um assunto muito fundamental para qualquer linguagem de programação, né? A gente, seja qual for a linguagem de programação que a gente vai aprender, a gente vai trabalhar com listas sempre. Na aula 5 vamos ver funções em Python. É quando a gente vai começar a mexer de fato com o paradigma de orientação a objeto em Python, né? A gente vai definir funções, parâmetros de funções, a gente vai ver por que é utilizado, por exemplo, o self na passagem da função no Python, né? Retorno de funções, entre outras coisas, né? Na aula 6, a gente vai trabalhar com strings em Python, manipulação de strings, formatação de strings, expressões regulares, que seria o equivalente ao nosso regex lá do Java, né? Na aula 7, vamos continuar vendo listas, né, a parte de coleções, só que de uma forma um pouco mais aprofundada. A gente vai trabalhar com listas, tuplas e seus usos e dicionários e seus usos, né? Na aula 8, arquivos e exceções em Python. A gente vai ver arquivos e exceções, criação de módulos, gerenciamento de pacotes, né? Na aula 11, vamos ver NumPy e Matplotlib, que são APIs do Python, né? Introdução e trabalhando com arrays com NumPy, introdução a Matplotlib. Na aula 12 vamos ver pandas. Na aula 13 WebScript com Java, com Python, né? A gente vai mexer com mais APIs web em Python. Também vamos ver frameworks web dentro de Python, né? Que no caso vai ser na aula 15, que a gente vai ver o Django. A gente também vai ver Flask, né? Em Python. Na aula 16 vamos trabalhar com banco de dados. Banco de dados é uma área extensa demais e também muito fundamental dentro da linguagem de programação, né? A gente sabe manipular, saber modelar um banco de dados, saber como é que é executado um banco de dados, como é que é instanciado o banco de dados, enfim, tudo a respeito de banco de dados a gente vai ver nessa aula 16. Na aula 17 a gente vai ter uma introdução à ciência de dados com Python, uma parte um pouco mais complexas, assim como a aula 18, Machine Learning com Python. A aula 19, redes neurais, eu considero uma das aulas mais complexas que envolve o curso. O curso ele é dividido em 20 aulas, né? Essa é a penúltima aula, que é redes neurais. Introdução às redes neurais e ao Deep Learning, redes neurais artificiais com Keras, redes neurais convolucionais com Keras. E na aula 20, que a gente vai fazer o desenvolvimento de projetos práticos, onde a gente vai colocar em prática tudo que a gente aprendeu durante todo o curso, né? E a gente vai fazer uma criação de um projeto real, certo? Esses são os conteúdos que a gente vai ver durante as 20 aulas do curso. Lembrando que esse material aqui está disponível na descrição do curso, para vocês verificar. Sempre que houver dúvida em relação a o que vai ser na próxima aula, o que aqui tem na aula 1, na aula 2, vocês recorram ao material que vai estar tudo descrito aqui no material, certo? Voltando. Vamos lá. Continuando com nossa aula 1. Continuando com essa parte mais introdutória do Python, né? Nessa aula a gente vai ver 4 tópicos. 3 tópicos e um que é a prática, né? O primeiro tópico é o seguinte, é o que é Python.
Afinal, que raio de nomes é esse Python, né? Tópico 2, a origem do nome Python, que tem uma certa polêmica que envolve essa questão do nome em Python, né? Tópico 3, abrindo seu apetite, é um tópico que eu denominei como abrindo seu apetite, que nada mais é do que uma motivação para a gente aprender Python, né? Nesse tópico eu vou dizer o porquê é importante você focar, desperdiçar um pouco do seu tempo aprendendo essa linguagem. E na aula 4 que é a gente vai colocar em prática o nosso primeiro comando em Python. Vamos lá, voltando aqui. O tópico 1. O que é Python? Python é uma linguagem de programação. Ele é fácil de aprender e poderosa. Apesar de ser muito poderosa, ele, em relação a outras linguagens de programação, a curva de aprendizagem do Python é muito mais baixa do que Java, por exemplo, do que C++, C Sharp. Java ele é um pouco mais fácil de aprender, porém não deixa de ser poderoso por ser fácil de aprender, né? Ele tem estrutura de dados de alto nível, eficientes e uma abordagem simples, mas efetiva de programação orientada a objeto. Essa parte de programação orientada a objeto é o seguinte: todo programador, todo desenvolvedor de software, o principal objetivo dele é o quê? É resolver problemas. E para a gente resolver o problema, para a gente propor uma solução para determinado problema, a gente tem que ter uma forma de pensar. E essa forma de pensar é a nossa orientação a objeto, né? É o chamado orientação a objeto. Orientação a objeto não. É o chamado paradigmas de programação, né? E um dos principais paradigmas de programação que a gente tem hoje em dia é a orientação a objeto. Continuando. A elegância e sintaxe e a tipagem dinâmica de Python, aliados com a sua natureza interpretativa, o fazem a linguagem ideal para programas e desenvolvimento de aplicações rápidas em diversas áreas e na maioria das plataformas. Essa imagem que vocês estão vendo aqui ao lado é Guido van Rossum, é o criador do Python. Ele é um matemático. Com essa imagem que a gente tem dele aqui, ele remete ao próximo tópico que eu vou mostrar para vocês, que é o porquê da origem do nome Python, né? De onde veio esse nome Python. Que, diferentemente de que muitas pessoas pensam, não tem nada a ver com cobra, né? Porque Python é Python em português, né? É uma espécie de cobra, não tem nada a ver com isso. Basicamente, esse nome Python foi escolhido por Guido, por ele ser bastante fã de um grupo britânico chamado Monty Python, né? Ele era muito fã desse grupo e na época ele estava criando uma linguagem de programação e estava procurando um nome que seja fácil de lembrar, de soletrar e de pronunciar, né? E em homenagem a esse grupo, que ele era muito fã, esse grupo inclusive ele é muito famoso no mundo inteiro, ele inspirou diversos programas ao redor do mundo, a exemplo do nosso Cacete Planeta que a gente tem aqui no Brasil, né? Aí o Guido ele resolveu colocar o nome da linguagem dele de Python, né? Não tem nada a ver com cobra, né? Como vocês estão vendo aqui, ó. O nome da linguagem de programação Python foi inspirado no grupo de comédia Monty Python. Em 1989, o criador do Python, Guido van Rossum, estava procurando um nome para sua nova linguagem de programação e, como era fã do grupo de comédia, decidiu batizá-la de Python. O nome foi escolhido porque Guido gostava do nome e achava que era fácil de lembrar, soletrar e pronunciar. Como eu falei para vocês, esse foi o motivo que ele teve para denominar sua linguagem de Python, né? Porque ele era fã desse grupo e resolveu colocar o nome da linguagem que ele estava criando de Python. Continuando, próximo tópico, que é a nossa motivação para a gente aprender Python, né? Por que eu devo aprender Python? Por que é importante aprender essa linguagem de programação? Muitos dizem até que essa deveria ser a primeira linguagem de programação de todo programador, né? Todo programador deveria aprender primeiramente Python. Logicamente que antes disso a gente tem que saber noções de lógica de programação. Mas no caso de linguagem de programação, a primeira deveria ser Python, né? Muitos falam isso. E eu dividi aqui em 5 tópicos para vocês, que o primeiro tópico é o seguinte, é a popularidade, né? O Python, hoje em dia, ele é a linguagem mais popular do mundo. Ele é o queridinho de todos os desenvolvedores, né? O tópico 2 é fácil de aprender, como eu falei para vocês. A curva de aprendizagem do Python, comparado a outras linguagens de programação, ela é bem baixa, né?
E é versátil, com poucas linhas de código você consegue fazer coisas incríveis que com outras linguagens de programação, a exemplo do Java, C++, Perl, ou qualquer outra linguagem de programação, você necessitaria de várias linhas de código, né? E com o Python, com apenas uma linha de código, você consegue fazer coisas incríveis, né? E tem uma comunidade extremamente engajada, principalmente com relação a software livre. Quando a gente fala em software livre, o Python se destaca, né? E a comunidade de Python ela é gigantesca e praticamente tudo que a gente procurar na internet a gente vai conseguir encontrar, né, a comunidade falando a respeito, né? Você não vai ficar só nessa aprendizagem do Python. Com certeza, quase qualquer coisa que você procurar na internet você vai encontrar alguém falando sobre. E geralmente são soluções simples, né, e diversas soluções do mesmo problema. Isso aqui faz com que a linguagem de programação Python seja tão procurada hoje em dia, né? E por todos esses motivos que eu falei até aqui, ela é considerada a linguagem do futuro. Cada vez mais o Python está sendo escolhido pelos programadores, né? E sem mais delongas, continuando aqui finalizando a nossa parte teórica, vamos agora à nossa parte prática. Bom, pessoal, continuando aqui na nossa parte prática do curso, eu estou aqui no sistema operacional Ubuntu, né? É uma distribuição Linux. E vamos começar inicialmente com a instalação e configuração do nosso Python, né? Geralmente no sistema Ubuntu, ele em diversos outros, acredito que em todos os sistemas Linux, o Python já vem instalado por padrão, né? Porém, é importante a gente saber a instalação também, que muitas vezes ocorre a gente excluir o Python ou por algum motivo ele não está instalado, a gente é bom saber como fazer a instalação. E no caso de novas versões do Python também a gente conseguir instalar, né? Mas antes disso, antes da gente partir para a instalação, a mão na massa, eu gostaria de mostrar para vocês uma parte bem importante para a gente que está aprendendo Python, que é o site oficial do Python, que é o nosso python.org, né? Aqui a gente tem tudo que a gente precisa no aprendizado de Python. E uma das partes mais importantes aqui do nosso site que é a documentação, né? A gente tem sobre downloads e documentação. Em documentação a gente vem em Python Docs, né? Clicando em Python Docs a gente tem vários e vários tutoriais a respeito do Python. É interessante que a gente clique aqui nesse tutorial, aqui, ó, começar aqui. Mas está em inglês, né? Porque está em inglês, como é que a gente vai saber? Muitas pessoas não sabem inglês, né? Para você passar para português, só vir aqui, ó, e colocar lá Brazilian Português, né? Português brasileiro. Ele já vai mudar para a gente para a versão em português. E é bem completo, tudo que envolve o Python você consegue encontrar por aqui, né? No tutorial, o que você precisar na aprendizado de Python, você pode se basear por aqui também, certo? Voltando lá. Na instalação do nosso Python, como é que funciona? Vamos inicialmente colocar a tecla de atalho para abrir o nosso terminal do sistema Linux, que é Ctrl Alt T. Ele vai abrir uma janela de terminal para a gente aqui. E vamos colocar o primeiro comando, que ele é indicado para todo e qualquer pacote que você for instalar dentro do sistema Linux, que é a atualização da lista de pacotes do sistema. O comando é o seguinte: sudo. Esse comando sudo ele diz que todos os comandos que vier a seguir será com o privilégio de superusuário. Quando eu der enter nesse comando, ele vai pedir minha senha de superusuário, né? Sudo apt, esse apt é o gerenciador de pacotes que eu estou utilizando. Poderia ser apt-get ou outro gerenciador da sua preferência, né? No caso, eu estou utilizando o apt. Sudo apt update, atualização, né? Eu dou enter, ele vai pedir minha senha de superusuário. Coloco minha senha e espero o sistema fazer a atualização da lista de pacotes, né? Esse processo é indicado para todo e qualquer pacote. Como eu falei para vocês, que se for instalar, você tem que colocar esse comando, né? Vamos esperar ele terminar, né? Às vezes ele demora um pouco. Vou dar o comando sudo apt update. O próximo comando é de fato a instalação do nosso Python, que o comando é o seguinte: sudo novamente, que vai mostrar para a gente os privilégios para o usuário,
apt, nosso gerenciador de pacotes, install, que no caso é a instalação, o nome do nosso pacote, no caso vai ser Python 3, que é a versão 3 do nosso Python. Aqui vai falar para mim que eu já estou com o Python instalado na minha máquina, né, que a versão mais recente é a 3.10.6, então ele não vai instalar novamente, certo? Outra coisa importante que a gente pode adicionar na nossa instalação do Python é o gerenciador de pacotes do Python, pip, né? A gente pode colocar, ao invés de a gente colocar só Python 3, a gente vai colocar Python 3-pip. Se é uma parte opcional, né? Mas o indicado é extremamente indicado que a gente instale o pip, porque lá na frente, quando a gente começar a trabalhar com APIs no Python, será necessária a instalação do pip, né? Será necessário o pip. Enfim, voltando aqui. Agora vamos colocar nosso primeiro comando em Python. Como é que é feito? Para eu abrir o modo interativo do Python, eu uso o seguinte comando: Python 3, Enter. Ele vai abrir aqui o modo interativo. Na primeira linha ele diz a minha versão do Python, né? Qual é a minha versão, que é 3.10.6. Né? Na segunda linha ele diz as informações relacionadas a copyright, a help, créditos, licenças. Todas essas informações estão nessa linha 2, né? Por exemplo, se eu quiser ver o copyright, como é que eu faço? Eu coloco do jeito que está ali, né? Copyright, né? Aqui e dou Enter. Mas eu não quero isso agora. Para a gente não é interessante isso agora. Certo? O que a gente quer é nosso primeiro comando em Python. E o primeiro comando, o primeiro programa que a gente vai fazer em Python é o nosso famoso Hello World. Muitos dizem que se a gente não fizer o Hello World, a gente não vai conseguir aprender a linguagem de programação. É um mito que tem dentro do mundo de desenvolvimento de software. Eu não acredito muito nisso, mas por via de regras vamos fazer nosso Hello World. E é da seguinte forma: o comando print, que eu vou printar algo na tela, abre parênteses, abre aspas duplas, porque se trata de um string, uma mensagem ou texto, né? E vou colocar a minha mensagem. Qual é a mensagem que a gente quer? Hello World, no caso Olá Mundo. Fecha aspas duplas e fecha parênteses. Toda vez que eu abrir parênteses eu tenho que fechar parênteses. Toda vez que eu abrir aspas duplas eu tenho que fechar aspas duplas. É só esse o comando. Esse é o meu primeiro programa. Como é que eu faço para executar ele? Dou Enter e ele vai imprimir na tela para mim a mensagem Hello World. Como vocês viram, é extremamente fácil. O primeiro programa que a gente tem em Python é esse. Eu peço que vocês treinem bastante, tentem imprimir outro tipo de frase, né? Não só Hello World, é a frase que você precisar, né? É o que você quiser. Porque não adianta a gente ficar só na parte teórica e não partir para a prática, né? É importante que a gente pratique ao máximo, certo?